Amém. Como eu disse hoje pela manhã, eu vou começar a pregar exatamente a mesma coisa que eu fiz de manhã e depois tomo um outro rumo, mas vou começar a andar os primeiros quilômetros igual. Eu avisei que faria isso hoje de manhã. Há tempos atrás eu escrevi uma citação de Thomas Watson, que é um dos grandes puritanos, né, que nasceu em 1620, morreu em 1686. É um dos puritanos mais doces, mais profundos. Mas eu coloquei a citação assim na internet: o desespero é um pecado que afronta a Deus. É um sacrilégio, rouba de Deus as suas joias da coroa, seu poder, bondade e verdade. Satanás triunfa ao ver a honra dos atributos de Deus depositada no pó pelo desespero. O desespero expulsa a âncora da esperança, então a alma deve afundar. Eu lembro que quando eu coloquei essa citação de Thomas Watson, alguém escreveu assim: pesado. Mas isso não é pesado. Não quando nós olhamos quem Deus é e como Ele está sendo tratado. Então, nós nunca devemos imaginar, como é comum ser dito na nossa geração, de que alguém que não crê em Deus e não descansa em Deus no tempo, descansa em Deus para a eternidade. Se alguém não consegue confiar em Deus hoje, como é que ele pode confiar em Deus daqui a 1 milhão de anos? Era como se alguém dissesse para mim assim: olha, eu não confio em você hoje, mas daqui a 30 anos eu vou confiar em você. Por que razão? Por que razão alguém confiaria em mim daqui a 30 anos se não confia em mim hoje? Com que base? Se o meu caráter não é suficiente para a pessoa me confiar em mim hoje, como será daqui a 30 anos? Então, na verdade, só descansa em Deus na eternidade quem descansa em Deus no tempo. Só tem paz em Deus na eternidade quem tem paz em Deus no tempo. Eu estava dizendo pela manhã que eu gostava de acampar e eu usava então uma barraca mais rústica do que a maioria das pessoas que acampavam comigo. Ela não tinha essa sofisticação que as barracas que as pessoas usavam, tinha quarto, divisões, mas que essa barraca tinha estacas muito diferentes das barracas daquelas pessoas, que uns ferrinhos finos que as pessoas facilmente com a mão enfiam no chão ou batendo com um martelo assim de borracha, mas fácil. Mas as estacas da minha barraca mais rústica, elas tinham estacas muito grandes de ferro, da grossura de um antebraço, e tinham pontas que no final tinham a ponta voltava, e depois que aquilo era colocado no chão, com o esforço que você tinha que fazer, aquela barraca ficava forte e podia ventar, chover granizo, você estava dentro da barraca e você sabia que ela ia aguentar. E eu estava dizendo que na nossa vida os ventos uivam, chuva de verão, como acabou de cair no Rio de Janeiro, né, na semana passada, granizo, enfim, é o que uma barraca tem que aguentar, e por isso, se ela tiver estacas firmes e uma lona que não precisa ser sofisticada, cheia de mosquiteiro, mas forte, você está ali seguro. E as pessoas que acamparam comigo, eu estava contando, num dia de chuva, tiveram que ver a sua barraca ser arrastada e passar a noite lá, junto com a gente. Então, o mundo sabe criar ventos fortes, escuridão, tempestade, mas não é granizo, vento, é divórcio, doença, dificuldades, mortes, perdas. E, enfim, se você não tiver um abrigo adequado, você não tem como ficar seguro nesse mundo. Então, você precisa ter estacas que não podem ser vistas depois que estão enfiadas no chão, mas que dão sustentabilidade à sua vida. E eu pedi às pessoas para voltarem a 2.000 anos atrás e olharem para Paulo em suas mentes, com a sua imaginação, um velho já, olhando pela janela da prisão romana, com 60 anos de idade, mas parecendo ter mais. Ele mesmo diz: Paulo, o velho, é o que ele diz.
porque era assim, ele foi alguém muito maltratado pelas intempéries da vida. Ele era cristão há 30 anos, está curvado, está magro, é pele e osso, anos preso, e levou 39 chibatadas em 5 ocasiões, foi espancado com varas triplas que causam uma cicatriz permanente com o aspecto de teia de aranha. Ele foi apedrejado, foi dado como morto, ele foi desprezado. Ele disse: nós somos tratados como o lixo do mundo. E ele enfrentou naufrágios, tempestade, fome, nudez, frio, e ele está quase cego. Nós lemos em Gálatas 4,15 que diz: o que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Porque ele tinha um problema na vista e ele quase não podia mais enxergar. Em Gálatas 6,11 ele diz: vejam com que letras grandes eu estou escrevendo de próprio punho. No final da carta, como ele queria escrever com seu próprio punho, as letras estavam enormes. Por quê? Porque ele tinha dificuldade de ver, e ele estava perante o imperador romano agora, e esse imperador, ele tinha o prazer de matar cristãos, e a sociedade romana se alegrava quando ele fazia isso, e agora ele tinha o cristão mais famoso. Imaginem como era interessante matá-lo, esse espetáculo. E havia uma pressão enorme, toda a pressão estava sobre o apóstolo Paulo, e ele disse que ainda havia a pressão de todas as igrejas sobre ele. As igrejas tinham falsos pregadores que pregavam por inveja, não aqueles que pregavam heresias, mas que pregavam o evangelho corretamente, mas que a motivação deles era aumentar a aflição de Paulo, e era por inveja que eles pregavam. Isso é terrível. Mas ele disse: eu não me importo, contanto que Cristo esteja sendo pregado, contanto que não é uma heresia o que ele está falando, eu não me importo se é para me fustigar. Então o futuro de Paulo era sombrio, como foi sombrio os últimos 30 anos que ele tinha vivido. Mas quando a gente lê as palavras do apóstolo Paulo, você pensaria, eu disse que ele estava passando um final de semana numa praia linda, em Búzios, aqui no Rio, e a carta aos Filipenses não traz uma única reclamação, sabe, quando você lê Facebook e as pessoas estão sempre reclamando. Então, Paulo não tem isso em suas cartas. Ele sofreu mais do que qualquer um de nós, ou nós conjuntamente, mas ele não fala a respeito disso, ele não está fazendo reclamações. Ele escreveu assim, Filipenses 4,4: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Então, quando Paulo está falando sobre ansiedade, nós vimos a prescrição dele começa com um chamado a todos os filhos de Deus a uma alegria no Senhor. Ele usou tudo o que ele podia para fixar isso naquelas pessoas lá da sua cadeia, e ele utilizou então um modo imperativo e disse para que os seus leitores ouvissem isso contínua e habitualmente como uma ordem para eles: alegrem-se. E como esse modo verbal não fosse suficiente, ele removeu, como eu disse, a data de expiração. Tudo hoje tem data de expiração. Disso Paulo tirou a data de expiração e disse: alegre-se sempre no Senhor. E como se ele achasse que isso não fosse suficiente, esse modo imperativo e o sempre, o advérbio, ele diz: novamente direi, alegrem-se. Como nós podemos obedecer a isso? Nós vimos hoje que, em primeiro lugar, o Espírito que habita em nós, que é o Espírito do Deus Pai, nos leva ao que nós gastamos um tempo, como o Pai ama o seu Filho, e como Deus opera isso em nós. Então a preocupação de Paulo, a prescrição de Paulo para a ansiedade é essa, não é? Começa com esse chamado à alegria, e ele tinha essa convicção, porque ele tinha estacas
das verdades de Deus fincadas profundamente em sua vida. Não houve nenhuma tempestade que fez a barraca rústica do apóstolo Paulo, não é, que ele diz que estava o seu homem exterior se desfazendo, não fez o seu coração ir a lugar nenhum, a não ser a se deleitar em Cristo. Então ele não se importava se Nero ia espumar de raiva e se ia condená-lo, ou se ele ia ser mais torturado do que já tinha sido em toda a sua vida antes de morrer. Ele não se importava que os outros pregadores se autopromovessem e fustigassem ele, que as tempestades viessem, que viesse o granizo, que viessem a forte chuva com ventos. A barraca de Paulo foi feita de verdadeira fé dos eleitos de Deus. Ela jamais desabaria, porque ela estava equilibrada com fortes estacas das doutrinas de Deus. E até que ponto a nossa barraca é forte assim? Essas verdades não são só coisas que não têm substância real em nossas vidas. Muitas pessoas podem saber o mesmo que o apóstolo Paulo sabe, sobre justificação, sobre a cruz, mas essas coisas não estão fincadas no chão da sua vida, em grandes estacas. Seu sistema de crença é a sua resposta para as questões fundamentais da vida. Se quando as questões fundamentais, esses momentos fundamentais de pressão e tristeza acontecem, tudo voa, tudo fica confuso, tudo vira um caos, não há estacas das verdades de Deus fincadas no chão da vida, e você pode dizer que Deus é soberano sobre as coisas, mas você nunca pensou nisso de verdade, isso nunca desceu ao seu coração, isso nunca encheu você de paz, e seu sistema de crença não tem nada a ver com a nossa biologia. Nenhum dessas pessoas, Paulo, Pedro, João, ou todos aqueles cristãos em Éfeso, nenhum deles tinha um conjunto de genes, de genes iguais, uma biologia igual. Não, a questão nada é sobre o que é exterior. Aquilo que você vê é aquilo que você não vê. São as estacas da verdade de Deus num coração criado pelo Espírito Santo, e esse conjunto de convicções, que são essas estacas, todas invisíveis, disso que depende a sua vida. Aquilo que Jesus chamou dos alicerces que são construídos na rocha, ou então na areia, então é disso que depende. E a maneira com que você responde à vida é que diz se essas estacas estão lá, ou se essas verdades não estão. Então o mais importante em você é seu sistema de crenças, de fato como essas doutrinas foram fincadas, porque é por isso que Paulo sempre começa com doutrinas. Romanos, não vai até Romanos 11 em doutrina, então é essas estacas, só depois ele começa a falar como se deve viver, porque é óbvio que as pessoas não vão viver se essas doutrinas não estiverem lá fincadas no chão da vida, de uma maneira que nada pode movê-las, nada mais pode confundir as pessoas. Antes disso, ele, sabe, em Efésios 1, 2 e 3, Paulo não fala só sobre doutrina, e só no 4 ele diz, portanto, se isso é verdade, se essas verdades estão fincadas profundamente, é o que ele está falando para essas pessoas em Filipos: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, porque a fé precede o comportamento, as estacas invisíveis precedem isso. Paulo era essa fortaleza de Gibraltar, e dê uma boa olhada nas estacas da barraca de Paulo, e você verá que hoje nós vimos o amor do Pai em seu Filho, mas algo do caráter de Deus, várias coisas eram a base disso. Você vai ver uma estaca poderosa, que é a soberania de Deus, é o termo que a Bíblia usa para descrever o controle e a gestão perfeita que Deus tem. Muitas pessoas hoje têm essa expressão, Deus está no controle, mas elas logo se desesperam,
Elas logo estão murchas, elas logo não podem suportar. Então elas não acreditam de fato que Deus está no controle. Isso são só palavras, não é uma estaca na vida. Paulo diz, essa estaca, ela produz alegria em Deus. Ele preserva e governa cada elemento. Ele está continuamente envolvido em toda a criação. É o que a soberania de Deus diz, direcionando todas as coisas para que cumpram o seu propósito. No tratamento da ansiedade, é tremenda a compreensão da soberania de Deus. É sempre uma falha em ter essa verdade de fato fincada na vida, que é o gerador desse problema. A ansiedade é a consequência do caos observado. Quando nós percebemos que somos vítimas de forças invisíveis, turbulentas, aleatórias, incontroláveis, nós ficamos angustiados. Nós não entendemos o que está acontecendo, aquelas forças contrárias a nós estão operando. Estudiosos fazendo uma pesquisa, confirmaram esse fato, quando estudaram o impacto emocional que o combate gerava nos soldados na Segunda Guerra Mundial. E eles concluíram, que após 60 dias de combate na infantaria, no combate no chão, as tropas terrestres ficavam emocionalmente mortas. E essa reação é compreensível, porque aquelas tropas ali no chão, não importava o que o cara fizesse, ele podia morrer. Se ele corresse, podia morrer. Se ele ficasse parado, podia morrer. Se ele recuasse, ele podia morrer. Ele tinha a sensação de que não havia nada que ele estava fazendo que fazia qualquer diferença. Eram forças totalmente aleatórias. Eles sofriam ameaças constantes de bombardeiros, de aviões, de metralhadoras e de franco-atiradores. Então a ansiedade da tropa terrestre não era surpresa. No entanto, a pesquisa ficou incrível, achou incrível a calma que os pilotos de combate tinham, e como eles não ficavam destruídos emocionalmente com 60 dias ou mais. E isso é surpreendente, porque o índice de mortalidade entre eles era de 50% a 60%, ou seja, cada vez que eles deixavam o solo, era como se você jogasse uma moeda, se você vai viver ou vai morrer. Metade deles não iam voltar. No entanto, eles não tinham aquela ansiedade e aquela morte emocional depois de um tempo que acontecia com aqueles combatentes ali no chão, porque os pilotos amavam o que faziam. Isso era estranho, porque o índice de mortalidade deles era enorme, igual ou maior do que os que estavam no chão. Então, impressionantes, 93% deles alegaram ser felizes com as suas atribuições na guerra. Muito embora as chances de sobrevivência deles fossem assim, pequenas. Agora, o que fazia diferença? Porque as pessoas, os soldados no chão, em 60 dias estavam mortos emocionalmente, e os pilotos não estavam. Aqueles pilotos tinham na mão o acelerador, eles tinham na mão metralhadoras, eles se sentavam na cabine, eles estavam pilotando. Era como se eles pudessem determinar o destino deles. Os soldados na infantaria, em contrapartida, eles podiam ser mortos com a mesma facilidade, não independia do que eles faziam. Como eu disse, se eles estivessem parados, eles podiam morrer, se estivessem fugindo, podiam morrer, se estivessem escondidos, podiam morrer, eles podiam morrer fazendo qualquer coisa. E eles pareciam não ter nenhum controle sobre nada. E a fórmula é simples: controle percebido gera calma, a falta de controle gera medo. Você não precisa de uma guerra para provar essa fórmula, sabe? Um congestionamento no trânsito já tem esse poder. Uma equipe de pesquisadores alemães descobriu que o engarrafamento no trânsito aumenta 3 vezes a chance de você ter um infarto. Porque você não tem controle. Você perde definitivamente o controle. E o trânsito também aumenta, mesmo
não sendo exatamente na mesma proporção que o congestionamento, o trânsito comum já aumenta. Por quê? Porque não importa o que você faça, o motorista bêbado pode bater em você, não importa o que você faça, alguém imprudente pode bater em você e matar você. Você pode ser o melhor motorista do mundo, mas você não sabe se pode voltar para casa, você depende de muitas coisas, não há previsibilidade, então há apenas estresse. Então o que a gente faz? Qual é a solução para nós? Se isso é verdade, a gente faz o que? A gente nunca entra num avião sem um paraquedas, a gente vai pedir um paraquedas a Gol, a Azul, senão a gente não tem paz dentro do avião. A gente nunca vai entrar num restaurante sem levar os nossos próprios talheres, nunca vai comer num lugar sem ir lá olhar a cozinha, querer ver as pessoas preparar a comida, para a gente ter o controle. Nós nunca vamos sair de casa sem uma máscara de gás, nós vamos ser como, sei lá, Michael Jackson, que saia com uma máscara porque o ar está poluído e nós não sabemos o que vamos respirar. Nunca vamos entregar nosso coração por medo de que ele possa se partir. Nunca enfrentamos a ansiedade assumindo o controle. Então, queridos, a ansiedade aumenta à medida que o controle percebido diminui. É por isso que aqueles pilotos, apesar de morrerem muito, como eles tinham a sensação de controle, eles não ficavam igual às pessoas que estavam na terra. No entanto, essa ideia de certeza, ela cobra um imposto cruel de todas as pessoas. Uma pessoa pode acumular milhões, mas uma recessão pode tirar esse dinheiro dela. Um fanático por coisas saudáveis, comida natural, come só nozes, verduras, sei lá, comida verde, pode ter câncer, sabe? Pode ainda assim descobrir que está com câncer, ou que está com qualquer doença terrível. Um eremita pode evitar todo contato humano e ainda assim ter insônia, e medos e pânicos. Queremos certeza, mas a única certeza é que não existe certeza. E é por isso que pessoas mais estressadas são obcecadas com controle, porque quanto mais você tenta controlar as coisas, mais você percebe que as coisas são incontroláveis, e esse desejo de controlar tudo aumenta o estresse, porque como você é obcecado em controlar, mais você percebe que não há controle, e quanto mais você tenta controlar o mundo, mais você percebe que o mundo é incontrolável. A história é incontrolável, a tua história é incontrolada, e a vida torna-se um ciclo de ansiedade, fracasso. Quanto mais você tenta controlar, mais fracasso você percebe no que você está tentando controlar, e então mais ansioso você fica. Não podemos assumir o controle, porque não cabe a nós essa tarefa. A Bíblia tem uma ideia melhor, Paulo tem uma ideia melhor, Deus tem uma ideia melhor e nos revela através de Paulo. Em vez de buscar controle total, renuncie totalmente ao controle. Você não pode dirigir o mundo, mas você pode confiar em Deus. Essa é a mensagem por trás da demonstração de Paulo. Alegrem-se no Senhor. A paz está ao nosso alcance, não por falta de problemas, mas pela presença do Deus soberano. Paulo diz assim, a respeito do que estava acontecendo a ele. Vocês lembram o que eu disse antes? Aquele sentimento é exatamente a negação dessa verdade. O que Thomas Watson disse: o desespero é um pecado que afronta a Deus, é um sacrilégio, rouba de Deus as suas joias da coroa, seu poder, sua bondade, a sua verdade. Satanás triunfa ao ver a honra dos atributos de Deus depositada no pó do desespero. O desespero expulsa a âncora da esperança, então a alma deve afundar. Você vê, desonra os atributos de Deus, como, por exemplo, a soberania de Deus. Em vez de repetir o caos do mundo, Paulo diz: alegre-se na soberania de Deus. Em Filipenses 1, 12 e 13 ele diz: aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, que é a minha cadeia, a minha prisão, a violência que eu sofri. Aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Ou seja, isso que vocês acharam que foi horrível, Deus estava controlando isso para que essas pessoas que nunca ouviriam o Evangelho, agora ouçam através de mim, a guarda pretoriana. E aqueles que causavam problemas na igreja, Paulo diz: olha, eles pregam por inveja,
e rivalidade, Filipenses 1,15. Seus motivos são egoístas e pecaminosos. Mas Paulo diz assim em Filipenses 1,18, mas o importante é que de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. Me alegro. Eles não estavam pregando, Paulo, sempre que alguém pregava algo errado, ele se levantava. Mas essas pessoas não estavam pregando algo errado, estavam pregando com motivos errados. Ele disse, então não importa se o evangelho está sendo pregado corretamente, então eu me alegro. Você vê, Paulo acreditava que Deus exaltou Jesus, como está em Filipenses 2,9, a mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então as condições poderiam ser horríveis na prisão, mas acima de tudo, há um Deus a quem Filipenses 2,13 diz, quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua vontade. Se alegrem no Senhor então, se alegrem na soberania infinita de Deus. Não basta vocês falarem que Deus está no controle, se de fato isso é só palavras ao vento, e não estacas que seguram a vida firmemente no dia mais mau que esse mundo possa engendrar. Então, em vez de você repetir o caos, ler Paulo é ler as palavras de um homem que no mais íntimo do seu ser acreditava em um Deus bom que governava todas as coisas para a glória de Cristo. Então ele era protegido pela força de Deus, preservado pelo amor de Deus, e ele viveu debaixo da sombra das asas de Deus. E você? E eu? Nossas almas estão firmes na soberania de Deus, que Ele reina de modo supremo sobre cada detalhe. Então você vai estar se alegrando, Paulo diz. Vocês vão se alegrar. Provérbios 21:30 diz, não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se a Deus. Daniel 4,35 diz, Deus age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir à sua mão, dizer-lhe o que fazes. Isaías 7,18 diz, Ele sustenta todas as coisas, como Hebreus 1,3 diz, Cristo faz isso, Ele pode, por assobiar, chamar as moscas dos distantes rios do Egito, Ele controla galáxias e moscas. Ele dá um nome às estrelas e conhece os pardais. Não é tão díspare isso, não cai nenhum pardal sem a sua vontade, no entanto, Ele cria e governa e sustenta todas as galáxias. Então, do exército chinês, enorme, o maior, ao exército de formigas no seu jardim, Deus está controlando eles. Está sob o seu controle absoluto. Lamentações 3, 37 e 38 diz, quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vêm tantas desgraças quanto as bênçãos? Então a resposta de Deus para tempos difíceis sempre foi a mesma, o céu tem um trono ocupado. E se um cristianismo de hoje inventou um cristianismo em que o trono do céu não está ocupado para justificar o desespero e a ansiedade, não está mais falando do Deus da Bíblia. Paulo está falando com pessoas que acreditam no Deus da Bíblia e têm essas doutrinas fincadas no solo da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Essa foi certamente a mensagem de Deus deu ao profeta Isaías durante o século 8 a.C. Judá desfrutou de um tempo de relativa paz graças à liderança do rei Uzias durante 52 anos. Então Isaías nasceu naquele reinado e viveu a vida inteira naquele reinado com o mesmo rei, apesar de haver potências militares. Esse rei conseguiu manter Judá livre, conseguiu manter a nação protegida, e apesar de ser frágil diante daquelas potências, lá estava aquele governo que conseguiu isso. Mas então Uzias morreu, restou a Isaías o quê? Medo e ansiedade. E agora? Eu nasci, Uzias estava no trono, e lá está o grande império da Babilônia, com a sua máquina de guerra, mas ele conseguiu por 52 anos manter essa nação livre, governar bem. E o que vai acontecer agora? Que Uzias morreu, quem pode lembrar
do último rei, ele é rei há 52 anos. Isso não acontece porque o rei morre, mas porque seu trabalho se foi, ou porque sua saúde se foi, ou porque a economia está na recessão. Não importa de onde vem a calamidade, é isso que está chegando, é isso que Jeremias está percebendo, e ele certamente tinha uma palavra em seu coração que expressava isso. Então Isaías diz assim, Isaías 6, 1 a 3, ele estava preocupado, ele não sabia como seria o futuro, ele estava pensando no futuro de maneira sombria, ansiedade. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e proclamavam um para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O trono de Uzias ficou vazio. Como é que Deus ia mostrar a Isaías que a ansiedade dele era pecaminosa? Deus fez isso. O trono de Uzias ficou vazio, mas o trono de Deus estava ocupado. O reinado de Uzias chegou ao fim, mas não de Deus. A voz de Uzias agora era silenciosa para sempre, mas a voz de Deus era como um trovão. Isaías 6, 8 a 10. Ele estava vivo e no trono, e ele era digno de adoração, digno de honra. E o medo, e o desespero e a ansiedade desonravam os atributos desse Deus eterno. Deus acalmou os medos de Isaías, não removendo os problemas, destruindo a Babilônia, mas revelando o seu poder e sua presença. Então ele estava revelando que ele era Deus. Nós temos um Deus, nós temos um Deus da Bíblia, um Deus de Paulo. Então está na hora de nós pararmos de usar qualquer coisa do humanismo secular para fazer essa mensagem parecer totalmente distante da realidade das nossas vidas. Nossas barracas sem estacas, igual as barracas das pessoas que estão vivendo no mundo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono. Você vê aqui vislumbres de Deus, que era o Deus que enchia o coração de Paulo na prisão romana. Por isso ele está dizendo: alegrem-se na soberania de Deus, alegrem-se no Senhor soberano. Primeiro isso mostra o que Deus está vivo. Se alegre na soberania do Deus que vive para sempre. Primeiro ele está vivo. No ano em que morreu o rei Uzias estava morto. Isaías sentia alguma segurança em Uzias, mas Deus continuava vivo. O Salmo 90, verso 2 diz: de eternidade em eternidade, tu és Deus. Deus era o Deus vivo quando o universo começou a existir. Ele era o Deus vivo quando Sócrates bebeu veneno. Ele era o Deus vivo quando Alexandre conquistou o mundo. Ele era o Deus vivo quando Nero governou o Império Romano e Paulo estava na cadeia. Ele era o Deus vivo quando Thomas Altzer proclamou que Deus estava morto na Time, em 1966. Essas pessoas estão mortas, mas Deus está vivo. Ele será o Deus vivo daqui a 10 trilhões de anos, daqui a 20 trilhões de anos, quando todos os insignificantes disparos das pessoas, dos governantes, dos presidentes, que você acha tão poderoso, tão assustador para a igreja, quando todas essas pessoas estiverem mortas, Deus ainda está vivo em seu trono. São tiros de espoletas contra o Monte Everest. É ridículo nós falarmos que estamos seguros atrás do Monte Everest e ficarmos com medo de um exército de formigas e encontrarmos alguma justificativa. É óbvio que nós diminuímos Deus e debochamos da sua grandeza. Era por isso que Thomas Watts estava falando daquele jeito. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Não há um único chefe de Estado em todo o mundo que ainda estará aqui daqui a 50 anos. Você acha os chefes de Estado, Putin, Trump, Bolsonaro, todos os chefes de Estado, você acha grande coisa, mas daqui a 50 anos todos eles vão estar mortos. Quem é Nero 2000 anos depois?
A rotatividade na liderança mundial é de 100%. Mas não é assim com Deus. Ele nunca teve um começo e, portanto, não depende de nada para a sua existência. Se ele dependesse de alguma coisa, essas coisas teriam que existir antes dele. Mas ele existiu quando nada existia. Ele não depende de nada para existir. A sua existência vem dele mesmo. Se a base da alegria de Deus estivesse alguma coisa fora dele, ele não seria, como nós vimos hoje de manhã, o Deus feliz. Se a ansiedade é a percepção de forças das quais você não tem controle, quanto menos controle, mais medo e mais ansiedade, é óbvio que você não pode juntar essas duas coisas no coração cristão e dizer que isso está lá, enquanto Deus está reinando, em verdadeira adoração no coração. Em segundo lugar, Deus possui autoridade. Eu vi o Senhor assentado num alto trono, alto e sublime trono. Nenhuma visão do céu, em nenhum lugar da Bíblia, mostra Deus pintando uma casa. Mostra Deus fazendo um determinado trabalho, preenchendo relatórios, carregando um caminhão, cortando a grama. Nenhuma visão de Deus é assim. O céu não está desmoronando pela falta de cuidado. Deus está sempre no trono. Toda a visão a respeito de Deus na Bíblia, Deus está no trono. Isaías aqui vê ele no alto e sublime trono. Ele se assenta em seu trono, porque tudo está em paz. Deus nunca está preocupado se as coisas vão funcionar ou não. Todas as coisas funcionam conforme a sua vontade infinita. O trono o trono de Deus é o seu direito de governar, o seu direito de decretar, o seu direito de determinar como a história vai ser, para a sua glória, para a glória do seu Filho. Nós não damos autoridade a Deus sobre as nossas vidas. Ele tem, quer gostemos ou não. Ele determina quando nós nascemos e quando nós morremos e as aflições que nós vamos passar. Porque Paulo adorava um Deus assim. Ele estava dizendo lá da cadeia: alegre-se no Senhor, com o seu corpo todo dilacerado de cicatrizes, magro, quase cego. Ele está dizendo: alegrem-se no Senhor. Nada do que aconteceu a mim foi obra de alguma força incontrolável. E quando você tem isso, você tem paz. É uma loucura total agir como se nós tivéssemos qualquer direito a colocar Deus em questão. E o que a ansiedade faz não é fazer isso, não é dizer que Deus não está fazendo as coisas direito, ou que as coisas estão saindo do controle dEle. Precisamos ouvir de tempos em tempos palavras, como alguém no passado disse: vamos esclarecer uma coisa, Deus pode fazer tudo o que bem entender, com todas as coisas, e se algo lhe agrada, então será feito, ipso facto. Bem, a atividade de Deus é o que é, não há nada além. Sem ela não haveria seres, incluindo os seres humanos, que presumiriam julgar o Criador de tudo que existe. Sem a vontade dele você não existiria. Agora, como você pode julgá-lo? Como você pode diminuí-lo e pegar uma formiga e dizer: eu estou apavorado com esta formiga, quem será que pode me proteger dela? E depois fingir que adora esse Deus que criou todas as coisas. Poucas coisas são mais humilhantes, poucas coisas nos dão aquele senso de majestade quanto à verdade da autoridade absoluta de Deus. Paulo está dizendo: se você não tem essas estacas, essas doutrinas na sua vida, então vai ser um horror. A cada vento você vai ficar com medo. Você nunca vai poder se alegrar no Senhor, sempre no Senhor. A sua alegria vai sempre depender, porque ela não é no Senhor, de tudo que vai estar acontecendo. E aí vai aparecer quem sabe, um pastor humanista secular, para fazer você ter paz com a desonra de Deus. Deus é o Supremo Tribunal, Deus é o Legislativo, Deus é o chefe do Executivo. Não há como apelar para alguém. Sabe, quando alguém erra, se o Executivo erra, você pode apelar ao Supremo. Se o Supremo está com a lei lá, você pode apelar ao Legislativo para mudar as leis. Mas Deus é o Supremo, é o Legislativo, é o Executivo. Não há apelações. Se você crê nisso, diz Paulo, você estaria se alegrando. Se você conhecesse esse Deus, você estaria se alegrando. Sem isso,
Você só tem um assentimento intelectual num Deus fictício, que não é mais poderoso do que os problemas da sua vida. Em terceiro lugar, Deus é onipotente, o trono de sua autoridade não é um entre muitos tronos, não é que esse mundo tem muitos tronos e lá está o trono de Deus, não. É o alto e sublime trono. Eu vi, Isaías diz, o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. É disso que viria a paz de Isaías, a alegria de Isaías, a alegria de Paulo. E a tua? Se não vem, Paulo diz, não há as estacas. Não é possível alguém dizer, não, é esse Deus que eu creio. Eu adoro todo dia esse Deus soberano. E ainda assim eu morro de medo, a ansiedade me consome. É uma contradição. O trono de Deus ser mais alto de qualquer outro trono indica que o poder superior de Deus para exercer autoridade não tem nada que impeça. Nenhuma autoridade pode anular os decretos de Deus. Ninguém pode. Nenhum poder, nem no céu, nem na terra, nem no inferno. O que ele se propõe, ele realiza. Isaías 46:10 diz, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Como nós vimos, Daniel 4:35 diz, segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e com todos os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que estás fazendo. Não há quem possa questionar como, por quê, de que forma. Essa é a autoridade soberana de Deus, do Deus vivo. Ele é um refúgio repleto de alegria. Se ele é o nosso refúgio, então Paulo diz, você estaria se alegrando. Essas prisões, essa prisão romana e Nero, eles não são nada diante do meu Deus, e eu me alegro no Senhor. Em quarto lugar, ele é resplandecente. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. Então, nós às vezes não usamos umas roupas assim, não é? Mas, a não ser as noivas, quando a gente vê aquele véu enorme, e indo por parte do corredor, igual a roupa de casamento da Lady Di, o manto de Deus, Isaías diz, enchia todo o templo. Ele é um Deus incomparável em esplendor, não havia lugar para mais nada a não ser para o esplendor de Deus. A plenitude do esplendor de Deus se mostra de mil maneiras, de todas as formas. Só cegos espirituais não podem ver. Por isso que Paulo, quando fala com pessoas que não são cegas, ele diz, alegrem-se. Então, você vê, volta e meia, a gente vê documentários de peixes que vivem lá nas profundezas abissais do mar. Nenhum ser humano pode ir, a não ser máquinas que nós mandamos para lá, mas lá tem os peixes. Eles falam assim que a pressão às vezes é de 1 elefante por milímetro cúbico, ou seja, qualquer coisa que é colocada lá seria esmagada, mas no entanto tem um peixinho lá. E esses peixes são estranhos, porque lá a luz do sol nunca chegou, então eles têm luzes na testa, e são luminescentes, alguns têm faróis sobre os olhos. Agora, nenhum ser humano vê. Por que Deus fez esses peixes lá, esses animais incríveis, estranhos, belos? Porque estão lá? Porque Deus é exuberante em poder. Por que a natureza é como ela é, tão linda, tão sofisticada? Porque Deus é exuberante em poder, em sabedoria. Tudo isso é um pequeno eco daquilo que Ele é. Essa beleza excessiva. E se o mundo é assim, que é um pequeno eco de quem Ele é, imagine a beleza infinita de Deus. Paulo diz, você pode realmente contemplar essa beleza na face de Cristo e não se alegrar por causa de Nero, por causa do Império Romano, por causa do seu corpo. Em quinto lugar, Deus é reverenciado. Você não vai reverenciá-lo, você vai desonrá-lo. É o que Thomas Watson estava dizendo. A Bíblia diz assim, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo 2, ninguém sabe o que são essas estranhas criaturas. Esse é o único lugar na Bíblia em que
essas criaturas são mencionadas com 6 asas, pés, olhos, inteligência inimaginável para nós. Eles nunca mais aparecem na Bíblia, pelo menos não com o nome de serafins. Então, dada a grandeza da visão e o poder das hostes angelicais, nós não imaginamos nada frágil, né, mas algo muito poderoso, com uma mente incrível, uma grande criatura incrível, criada por Deus, inimaginável para nós. De acordo com o versículo 4, quando um deles fala, os alicerces do templo tremem. Então, sabe, quando passa esses caças fazendo essas demonstrações que passam, que o som, porque eles quebraram a barreira do som, sacode tudo. Então, quando essas criaturas falaram, acontecia isso. Então não há criaturas insignificantes ou bobas no céu, só criaturas assim incríveis, apenas seres magníficos. Como eu disse, mesmo a terra Deus encheu de coisas incríveis. O céu, sempre que Deus fala sobre o céu, são assim com essas criaturas inimagináveis para nós. Mesmo assim, esses serafins não se sentem dignos de deixar seus pés expostos diante de Deus, mesmo sendo grandiosos, bons, e nunca terem pecado, nunca terem tido um pensamento que desonrasse Deus, nunca terem tido uma atitude que não glorificasse Deus. Mesmo assim eles se cobrem, nunca contaminados pelo pecado humano. Eles reverenciam o seu Criador. É isso que Thomas Watts está dizendo. Por isso alguém escreveu lá, pesado. Não é pesado, é a ideia pequena de Deus, que esses serafins definitivamente não têm, que faz alguém pensar assim. É por isso que Thomas Watson disse: o desespero é um pecado que afronta a Deus. Vocês imaginam como esses serafins contemplam a grandiosidade de Deus? Então Thomas Watson diz: o desespero é um pecado que afronta a Deus, é um sacrilégio, rouba de Deus as suas joias da coroa, seu poder, sua bondade, sua verdade sobre ele mesmo. Satanás triunfa ao ver o homem ver a honra dos atributos de Deus depositada no pó, no lixo do desespero. O desespero expulsa a âncora da esperança, então a alma deve afundar. Uma alma que não vê Deus assim, uma alma que não confia em Deus assim, o que resta para ela a não ser afundar? Em 1 Pedro 5, o apóstolo adverte de 2 pecados que andam sempre juntos: orgulho e ansiedade. E por que eles andam sempre juntos? E porque é irônico eles estarem juntos, porque o orgulho é uma falsa confiança em nós mesmos. Nós temos uma confiança em nós mesmos. Se tudo tivesse nosso controle, nós teríamos paz. Mas a ansiedade é uma arrogante falta de confiança em Deus. É isso que Paulo está falando para aquelas pessoas. Um anjo atemoriza um homem com seu resplendor e poder. Quando o anjo ficou diante de João, João quis até adorar um anjo. São seres poderosos, e aqui são serafins, muito, muito mais poderosos do que nós, mas eles se escondem com santo temor e reverência diante do esplendor de Deus. Você vai jogar o esplendor de Deus no lixo? Você não vai mostrar Deus grande ao mundo? Paulo da cadeia está falando para os filipenses: alegrem-se no Senhor. Vocês vão diminuí-lo? Vocês vão dizer que Nero é maior do que eles, que a morte é maior do que ele? Vocês não vão se alegrar nele? Então eu vou dizer para vocês: alegrem-se sempre nele, porque ele sempre é assim. E outra vez diga: alegrem-se. Os serafins estão se alegrando, vocês não vão se alegrar. Os serafins estão honrando ele, vocês não vão honrá-lo. Ele é continuamente reverenciado. Ou você vai se alegrar, e você se alegraria se você visse ele como Paulo o vê, como Isaías o viu, como os serafins estão contemplando, então ele seria a sua paz. Mas se você não vê eles como Paulo viu, nem como Isaías viu, nem como os serafins veem, por que você acha que está vendo Deus na face de Cristo? Você não está vendo. Em sexto lugar, Deus é santo, isso é grande. De todas essas coisas é que nós precisamos expandir mais, apesar do tempo.
Você vai santificar Deus. É isso que Thomas Osborne está dizendo. Você joga o nome de Deus no lixo. Você vai santificar o nome dele. Então Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, não há outra maneira. Deus é santo. E a Bíblia diz assim no versículo 3 do texto que nós estamos vendo, Isaías 6, e clamavam uns para os outros. Quem? Os serafins, esses seres poderosos, que se tapavam, clamavam um para os outros, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. A linguagem força os limites da utilidade aqui, porque definir a santidade de Deus é algo difícil para nós. A santidade de Deus quer dizer que Deus é Deus. E se isso não bastar para você, você nunca viu ele como os serafins estão vendo, como Paulo viu, como Isaías viu. Mas só que a Bíblia diz que os salvos, o Espírito Santo abriu os olhos para eles contemplarem a glória de Deus na face de Cristo. Você vai tratá-lo como Deus. A raiz do significado de santo é ser cortado, ser separado. Algo que é cortado e separado do uso comum, nós podemos dizer secular, para Deus é santo, porque foi separado para Deus. Então as coisas e pessoas terrenas são santas quando são separadas do mundo para Deus. Assim a Bíblia fala sobre terra santa em Êxodo 3:5, assembleias santas, Êxodo 12:16, sábados santos, Êxodo 16:23, uma nação santa, Êxodo 19:6, vestes santas, Êxodo 28:2, uma cidade santa, Neemias 11:1, promessas santas, Salmo 105:42, homens santos, 2 Pedro 1:21, e mulheres santas, 1 Pedro 3:5, escrituras santas, 2 Timóteo 3:15, mãos santas, 1 Timóteo 2:8, ósculo santo, beijo santo, Romanos 16:16, e fé santa, Judas 1:26. Quando tudo pode se tornar santo, por que essas coisas são santas? Porque foram separadas para Deus, para glorificá-lo somente. Então são santos. Porém, observe que quando nós aplicamos que Deus é santo, tudo fica estranho para nós. Do que Deus pode se separar para ser santo? Quando alguma coisa é separada do mundo para Deus, isso é santo, porque foi separado. E a palavra santo quer dizer separar. Então, do que ele se separa? Porque ele é santo. Porque há esse sentido em que só ele é santo. A própria divindade de Deus significa que ele é separado de tudo que não é Deus. Só ele é Deus e tudo o resto é o que ele criou. Ele é totalmente separado, então ele é totalmente santo. Existe uma diferença qualitativa infinita entre o Criador e a criatura. Deus é único, é sui generis, portanto ele está separado de tudo. Só ele é santo, não importa se você é um serafim ou um macaco. É por isso que o serafim é esse ser de imenso poder, mas está se cobrindo diante dele. Ele é distinto, nesse sentido, ele é totalmente santo, ele é totalmente separado. Tudo é criação de Deus, só ele é criador. Mas então, você não está dizendo mais do que Deus ser santo, do que Deus ser Deus. Deus, é o que Isaías está descobrindo. Se a santidade de um homem deriva de ele estar separado do mundo para Deus, a se dedicar a Deus, a que Deus se dedica em sua santidade? A Ele mesmo, a sua glória. Ele se dedica a ninguém além de si mesmo. É uma blasfêmia dizer que existe uma realidade superior a qual Deus devia de alguma maneira responder, se dedicar, se separar. Deus é a realidade absoluta, além da qual há apenas mais de Deus. Quando foi perguntado qual era o seu nome, em Êxodo 3:14, ele disse: eu sou o que sou. Seu ser e seu caráter são totalmente indeterminados por qualquer coisa. Ele é determinado só pelo que ele é. Nós somos determinados por outra coisa que não somos nós. Nós fomos criados para a glória de Deus. Deus não é santo porque observa regras. Ele escreveu as regras. As regras é o caráter dele. Deus não é santo porque ele guarda a lei. A lei é a expressão de quem ele é. Ele revela a lei. Deus absolutamente é. Ele diz: eu sou o que sou. Então a primeira ênfase teológica é que Deus é por isso que ele é santo, é isso que quer dizer.
Então, Deus é o que é. Paulo está dizendo, se você conhecesse Deus assim, você se alegraria. Você se alegrará sempre no Senhor. E outra vez eu vou dizer, vocês se alegrariam. Se alegrem. Deus absolutamente é como nós podemos dizer filosoficamente, aquilo que ele está declarando. Esse é o fato mais básico e mais definitivo, é o ponto. Se essas estacas, se essas doutrinas, se essas verdades estão fincadas no solo da vida, então não importa quanto vente, quanto sopre. Considerando os bilhões de fatos que existem, esse fato está no topo, só esse fato importa. Deus é. Tudo o resto é decretado por Ele. Ele é o fundamento de todos os outros, Ele é a consumação de todos os outros, Ele realmente é o alfa e o ômega de tudo. Tudo começa quando Ele dá início, tudo termina aonde Ele põe esse ponto final. Nada mais é mais básico, nada mais definitivo do que o fato de que Deus é. Agora, quem diz que esse Deus é o seu escudo, ou o seu pai, e encontra alguma razão para explicar, o fato de ele não estar se alegrando, e sim ficando ansioso, do que ele está temendo? É óbvio que ele está colocando o nome de Deus no lixo, como Thomas Watson disse. Essa é a base da alegria de Paulo. Ele se alegra em quem Deus é, em sua soberania infinita. Nada é mais fundamental do que isso, nada é mais fundamental para a sua vida, para o seu casamento, para a sua saúde, para a sua mente, o seu futuro, a sua morte. Se isso não for suficiente, você é um incrédulo. Eu sou um incrédulo. Isso não vai nos dar alegria nunca de verdade, vai nos dar a incredulidade do povo de Israel no deserto. Eles tinham medo de tudo, não é verdade? Eles estavam sempre com medo de que as coisas fugissem do controle, e sempre assustados, então eles morreram, por desonrarem Deus. Nada é mais fundamental para o mundo, ou para o sistema solar, ou para a Via Láctea, ou para o universo, do fato de que Deus é Deus. E nada é mais fundamental para a Bíblia. E se você tirar esse fato, aí você vai poder enfiar o humanismo secular nela. Mas você vai ter que tirar Deus da Bíblia primeiro, você vai ter que tirar Deus do Evangelho. Nós vimos Paulo dizendo, esse é o Evangelho do Deus feliz. Você vai ter que tirar Deus do Evangelho. É a única maneira de você enfiar o humanismo secular para explicar que homens que não têm Deus definitivamente querem ainda assim dizer que no futuro tudo vai dar certo, apesar de ele não estar vendo nada desse Deus. A realidade de que Deus absolutamente permanece como um aspecto central do livro de Êxodo. Nós sabemos que por séculos o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, viveu como escravo no Egito. Começou como estrangeiro, mas depois se tornou escravo. E então Moisés foi guardado por Deus soberanamente nas águas do Nilo e foi protegido por Deus de Faraó, no palácio de Faraó. E quando adulto, ele defendeu um compatriota matando alguém, por isso ele acabou fugindo, e quando ele está lá, depois de 40 anos, Deus o chama e disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, nós sabemos que era na sarça, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Então Deus fala com Moisés, e Moisés é o líder escolhido por Deus, porém ele está com medo, ele recua e diz, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, isso leva a uma das coisas mais importantes que nós vamos ouvir a respeito de Deus, esse diálogo, porque Moisés fez uma pergunta, e Deus respondeu a ele, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome?
Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, em hebraico, Yahvé, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o nome, é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Então ele perguntou: qual é o seu nome? Ele disse, Deus falou 3 coisas para ele. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, versículo 14, parte A. Isso ainda não era o seu nome, não é? Ele está dizendo: antes que você se preocupe com o meu nome, você deve conhecer quem eu sou, porque o meu nome revela essa essência. Eu não sou um Deus entre os muitos deuses do Egito, da Babilônia e de qualquer outro lugar. Antes de pensar um nome para me conjurar, eu não sou conjurado. Mesmo antes de você se perguntar se eu sou o Deus de Abraão, fique sabendo uma coisa: eu sou o que sou. Ou seja, eu absolutamente sou. Antes de você conhecer meu nome, conheça o meu ser. Conheça que eu trouxe todas as coisas à existência e eu não dependo de nada que eu criei. E tudo que eu criei depende absolutamente de mim. Em segundo lugar, disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ele não deu o seu nome ainda, ele está construindo uma ponte entre o seu nome e o seu ser, para que Moisés entendesse muito mais do que simplesmente o nome pelo qual ele devia ser chamado. Aquele que absolutamente me enviou a vocês. O ser de Deus. Paulo diz: nós conhecemos esse Deus em Cristo, nós vemos a glória dele na face de Cristo. Em terceiro lugar, disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, aí ele diz, Yahvé, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Finalmente ele deu o seu nome, depois ele dá quem ele é, o ser, a essência de quem ele é. Então o termo, infelizmente na nossa Bíblia, tem sido traduzido por só Senhor mesmo. Em algumas Bíblias, todas as letras em maiúsculo, porque existe Adonai, existem outras expressões que são traduzidas por Senhor, e a gente às vezes não sabe mais quando está sendo usado o nome de Deus. Por exemplo, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, lá é Yahvé é o meu pastor. Ou seja, o grande eu sou é o meu pastor. Então nada me faltará, então eu não vou temer se eu andar no vale da sombra da morte. Por causa disso, por causa desse Deus. Então, como trocou, e algumas Bíblias passaram a não colocar mais tudo em maiúsculo, como algumas Bíblias fazem, e isso se perde. Então Yahvé, ou a forma curta que ele aparece na Bíblia várias vezes, Yah, e é por isso que tem o aleluia. O Yah é Yahvé, não é? É louvado seja o grande eu sou, louvado seja Deus. É um chamado, aleluia, é um chamado à adoração ao grande eu sou. Então, este é o seu nome, é o seu nome, como o meu é Josemar, como o teu é João, Mário. Esse é o nome de Deus, porque Ele quer que você saiba que Ele absolutamente é. Deus absolutamente é. Isso é maravilhoso. Deus deu um nome a si mesmo, e esse nome é usado mais de 4.000 vezes na Bíblia, porque é assim que Deus quer ser conhecido, como o grande eu sou, como o santo, aquilo que é separado de tudo, aquilo que dá tudo e não recebe nada, aquilo que tem a vida em si mesmo, como Jesus disse, que quando nós ouvimos esse nome, nos urge a pensar em quem Ele é, como Ele absolutamente é, como Ele existiu quando nada existia eternamente. Essa é a primeira das realidades, é extremamente indomável, exclusivamente incontrolável. Essa verdade é transformadora. Paulo diz: se você conhece um Deus assim, você se alegra. Você não fica com medo de Nero, nem fica ansioso, porque você pode morrer, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. É isso que nós consideramos. Um povo que está impressionado e surpreendido com a verdade desse Deus, pode resistir a qualquer coisa, e essa é a história dos eleitos no mundo. Nosso Deus triuno gosta de aparecer em poder gracioso, onde pessoas são movidas pelo que Ele é, e somente pelo que Ele é.
Como eu disse, você pode empurrar um pouco de humanismo secular, mas você tem que tirar o Deus da Bíblia. Não há espaço para essas duas ideias no mesmo lugar. Você pode tentar justificar o medo, o desespero e a ansiedade, e até agora querer justificar o desespero final, mas isso tudo é um absurdo, é ridículo. Essas são as verdades que significam para Deus ser Deus. Você não pode dizer que adora esse Deus e diminuir um pouco o que Ele é, ou o seu coração não se alegrar em como esse Deus é totalmente indomável em sua autoexistência. O ser absoluto de Deus significa que Ele nunca teve um começo. Isso abala a nossa mente. Quando as crianças perguntam quem fez Deus, ninguém fez Deus, Ele é. Ele sempre foi, Ele não tem começo. Você pode conhecer um Deus assim e ter medo de alguma coisa? Tudo que existe não foi criado por Ele, tudo que existe não é determinado por Ele, tudo que existe não existe pelo poder dEle, então o que pode contrariá-lo? Paulo disse, Nero, se Nero determinar a minha morte, é Nero que está fazendo isso, eu devo temer? Não, eu devo me alegrar, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, na soberania infinita de Deus. O ser absoluto de Deus significa que Deus nunca vai terminar, Ele não surgiu, Ele não pode deixar de ser, porque Ele é. Ele é o que é, não há lugar para ir além de ser o que Ele é. Só existe Ele e tudo existe nele. Antes de criar tudo que há, só existia Deus, não existia nada. Pensem nisso. Não existia universo, não existia escuridão, não existia nada, a não ser Deus. Não há lugar para ir além dele. Você pode conhecê-lo e ser vencido por alguma coisa, por algum medo. É o que Paulo está dizendo para aquelas pessoas. O ser de Deus significa que Deus é uma realidade absoluta, não é realidade antes de Deus. Antes de Deus, nada existia. Só Ele existe eternamente. Não há realidade fora de Deus, a menos que Deus queira, faça e mantenha uma coisa, ela não existe. Antes de criar, Ele não era uma das muitas realidades. Ele está lá simplesmente como a realidade absoluta e única. Ele é tudo que havia eternamente. Pensem, sem espaço, sem universo, sem vazio, só Deus, absolutamente lá, sempre lá. Infinitamente feliz em seu Filho. Agora, Paulo está dizendo, você não vai se alegrar no Senhor, você vai dizer que crê nesse Deus, que esse Deus está sendo contemplado por você na face de Cristo, e você não está se alegrando, você está com medo. Esse medo se transformou em ansiedade, e isso em desespero. O ser absoluto de Deus significa que Deus é totalmente independente, Ele não depende de nada para trazê-lo à existência, Ele não depende de nada para apoiar Ele, Deus não precisa do apoio de nada, porque Ele que sustenta todas as coisas. Como é que algo que Ele sustenta pode apoiá-lo? Como é que algo que você sustenta poderia te apoiar? Ele não depende de ninguém para aconselhá-lo, tudo que Ele decretou quando não existia nada a não ser Ele. Ou torná-lo o que Ele é, isso é o que as palavras ser absoluto significa. Nós podemos conhecê-lo, o fato, o Deus vivo, como os serafins estavam contemplando, e desonrá-lo, e não honrá-lo. O ser absoluto de Deus significa que tudo que não é Deus depende dele, tudo depende dele totalmente. Nero dependia dele para viver, Satanás, todas as coisas que você teme. Tudo que não é Deus é secundário, tudo que não é Deus é dependente, o universo todo é secundário, o universo todo não tem valor nenhum perto de Deus. Só Deus é primário, só Deus é primário. O universo surgiu por Ele e permanece a cada instante. Ele mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. É o que Hebreus diz a respeito de Cristo. Só pela decisão dEle você existe, e só pela decisão dEle você continua vivendo. Você pode conhecer então e temer uma coisa que seja maior do que Ele, mais poderosa que Ele, que possa contrariá-lo. Agora, se você se deleita nele, então Paulo diz, você vai se alegrar, porque o que mais você temeria?
O ser absoluto de Deus significa que todo o universo comparado a Deus não é nada, incluindo eu e vocês. A realidade contingente, dependente, é para a realidade absoluta e independente como uma sombra, como a tua sombra na parede. O que é a tua sombra na parede? É um reflexo do que você é, ela não existe em si mesma. Qual o valor da sombra? Quem daria valor à sombra e não à pessoa? É como um eco para um trovão, é como uma bolha para o oceano. Tudo que você vê, todo o universo, todas as pessoas, todo o céu, todas as coisas da natureza que te maravilham, que faz você ficar espantado, até admirado, até meio irreverente quando vê a grandiosidade do oceano, das montanhas, ou das galáxias, é nada comparado a Deus. Isaías 40:17 diz: todas as nações são perante Ele como uma coisa que não é nada. Todas as nações, o quê? Os 7 bilhões de pessoas que estão na terra, em comparação a Deus, elas não são nada. O valor delas é nada se comparado ao valor de Deus. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Sabe o que é vácuo? É nada. Todas as nações, todos os homens, todo o universo. Agora você pode conhecer um Deus assim e pensar que alguma coisa dentro desse universo pode realmente colocar em risco aqueles que Ele colocou em seu Filho. Paulo diz: alegre-se no Senhor. O ser absoluto de Deus significa que Deus é constante, Ele é o mesmo sempre, Ele nunca começou a existir, Ele nunca muda, Ele é uma rocha que não se move. Deus não pode ser melhorado, Deus não está se tornando em alguma coisa, Deus é o que é. Por isso Ele falou para Moisés que esse era o seu nome. Deus não está se desenvolvendo, não há nenhum progresso em Deus. A perfeição absoluta não pode ter progresso. Agora você diz, você contempla esse Deus na face de Cristo e está com medo de algo, você realmente está ansioso, você está desesperado porque não há controle. O ser absoluto de Deus significa que Ele é o padrão absoluto da verdade. Não há livro de leis para o qual Ele se volta para saber o que é certo. Certo é o que Ele diz. Ele é o padrão do que é certo, do que é verdadeiro, do que é bom. Agora você conhece um Deus assim tão grande, perfeito em todos os seus atributos, cada uma deles são estacas nas quais as nossas vidas estão firmes, se elas são reais para nós. Então você vai se alegrar, Paulo diz. O ser absoluto de Deus significa que Deus faz o que lhe agrada, sempre o que lhe agrada. Paulo diz, foi maravilhoso eu estar na cadeia, olha as coisas boas que aconteceram, não parecia ser, não é? Mas ele estava lá pela vontade de Deus. Isso é sempre correto, sempre belo, sempre de acordo com a verdade. Não há nenhuma restrição sobre o que ele sobre alguma coisa que possa vir de fora e perverter aquilo que Deus quer. Toda a realidade que está fora de Deus foi Ele que criou, foi Ele que projetou e foi Ele que decretou. Porque só Ele é a realidade absoluta. Todas as coisas é aquilo que Ele determina, decreta. Então Ele está totalmente livre de quaisquer restrições que se originam num conselho da vontade de qualquer ser. O ser absoluto de Deus significa que Ele é a realidade mais importante, valiosa e a coisa mais valiosa que existe. E como nós vimos, o universo, não é que o universo tem menos valor do que Deus, é como um vácuo, como um nada diante dele. Ele é mais digno de interesse, atenção e admiração. Você não confiaria nesse Deus? Você sente paz quando tem dinheiro? Você sente paz quando tem saúde? Você sente paz quando tem alguém humano te ajudando? E você está dizendo que não tem paz quando confia nesse Deus? Paulo diz, vocês não conhecem a glória de Deus na face de Cristo, porque essa glória na face de Cristo é a revelação perfeita desse Deus.
em nossos próprios corações, porque não é uma revelação que o pastor pregou e eu aprendi com a minha mente. O Espírito Santo me deu um coração, é Ele que brilhou em nossos corações para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É um conhecimento profundo que está arraigado em nossos corações. Cada verdade dessas são estacas, porque Deus absolutamente é, nós acreditamos e valorizamos isso. Essa é a única realidade em nossas vidas, que é totalmente uma realidade indomável, incontrolável, e é transformadora. Se não é transformadora, nós não a conhecemos. Portanto, é um ultraje cósmico, potencializado bilhões de vezes, infinitas, quando Deus é ignorado, quando Deus não é tratado como um refúgio seguro, como Deus não é digno de que a sua palavra realmente possa produzir o que Ele diz, quando nós tratamos Deus como menor, quando Ele é menor que os nossos problemas, menor que as aflições, menor do que os governos, menor que Nero. É por isso que Thomas Watson disse aquilo: o desespero é um pecado que afronta a Deus, é um sacrilégio, rouba de Deus as suas joias da coroa, seu poder, bondade e verdade. Satanás triunfa ao ver a honra dos atributos de Deus depositada no pó, no lixo, pelo desespero. O desespero expulsa a âncora da esperança, então a alma deve afundar, sendo Deus a realidade mais significativa. Nada é corretamente conhecido a parte da relação com Deus. Se você conhece alguma coisa que não é em relação a Deus, você não conhece. É por isso que é totalmente vã a sabedoria humana, porque ela não é, cada uma das coisas que ela estabelece, não é segundo Deus. Deus é a fonte, o objetivo e o definidor de todos os seres, de todas as coisas. Nada define Deus, Deus define tudo. Sejamos, portanto, apaixonados por esse Deus. Paulo diz, deixa a alegria dele encher seu coração, deixa ele encher a sua mente, deixa ele encher o seu espírito. E do que você vai ter medo então? Como é que você vai poder justificar a ansiedade com algum jargão do humanismo secular? Como? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, conhecê-lo, admirá-lo, torná-lo conhecido. É a paixão motivadora da sua vida, mas o seu medo está fazendo o oposto. A ansiedade está fazendo o oposto, está botando o nome dele no lixo. Está diminuindo, está fazendo o oposto do que os serafins estão fazendo. E eles são seres poderosos, mas eles sabem, não são nada diante do infinito poder de Deus. Eles sabem que existem pelo poder de Deus, são mantidos pelo poder de Deus, existem e se movem em Deus. Então, a única coisa que os medos e as ansiedades fazem é exatamente o que Thomas Watson disse: o desespero é um pecado que afronta a Deus. É um sacrilégio, rouba de Deus as joias da sua coroa, seu poder, sua bondade, sua verdade. E Satanás triunfa, colocando essas coisas no lixo. E quando nós tentamos justificá-los, nós somos aliados de Satanás nesse sacrilégio. Deus deve ser dominante em nossas consciências, Deus deve ser dominante em nossos corações, Deus deve ser dominante em nossa confiança. Se nós existimos para espalhar o valor de Deus, como é que nós vamos espalhar o valor de Deus? Sem nos alegrarmos nele, sem essa verdade que Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos, dizendo isso de uma cadeia romana, esperando a morte. Com a ajuda de Deus, nós não blasfemaremos contra Ele, nem com nossas palavras, nem com nossas atitudes. Nós vamos tratar qualquer coisa que desonra a Deus em nós pelo que elas são. Não blasfemaremos contra Deus, que absolutamente é. Não vamos subestimar o seu poder, não vamos subestimar o seu valor, não vamos subestimar a sua glória, que é revelada para aqueles que são salvos na face do seu Filho. Pelo contrário, nós nos alegramos infinitamente nele. Tudo é periférico, ele é central. Nós devemos temer, tropeçar. Às vezes o mundo nos critica de uma maneira justa,
Porque eles não veem o Deus grande que a gente diz que serve, não nas nossas vidas, não como nós estamos vivendo. O pai da igreja podia dizer que o sangue da igreja, o sangue dos mártires, era a semente da igreja, mas por causa disso, porque o sangue deles era derramado, eles confiavam nesse Deus. Há milhares de pessoas aqui no Rio de Janeiro e bilhões no mundo que não conhecem Deus. Nós não estamos aqui para isso, para que eles conheçam Deus, mas eles podem conhecer Deus. Nós não precisamos estar numa posição especial. Eles podem conhecer Deus num homem magro, machucado, velho, numa cadeia, porque eles olhavam para lá, aqueles guardas pretorianos fortes, com roupas maravilhosas, e viam um homem se alegrando no seu Deus. Eles não podiam compreender isso. É por isso que Paulo diz que os da casa de César o saúdam. Essas pessoas foram chamadas por Deus eficazmente, por esse homem que era considerado o lixo do mundo, que tinha um grande Deus, que era capaz de se alegrar nele. É por isso que Thomas Watson disse isso: o desespero é um pecado que afronta a Deus, é um sacrilégio que rouba de Deus as joias da sua coroa. Não adianta nós prestarmos um culto a Deus agora, só para justificarmos, colocarmos o nome dele no lixo amanhã, para sermos sensíveis. Nós não ajudamos as pessoas contando uma mentira sobre Deus para elas, nós só ajudamos as pessoas contando quão grande esse Deus é. Deus é absoluto, todo o restante é derivado. Então essa é a sua santidade. Por isso que eu falei que o sexto era grande. A santidade é que Ele é o que Ele é. Ele é separado de tudo. Chame isso de majestade, de divindade, de grandeza. Ele é absoluto. Mesmo assim, nós quando falamos sobre a santidade de Deus, a sua grandeza, a sua majestade, nós navegamos para o fim dos recursos das nossas palavras. Nós navegamos para o lugar onde nós ficamos em silêncio e nos prostramos diante dele e o adoramos, porque sabemos que nunca haverá em mentes finitas palavras que digam tudo o que ele é. Hebreus 2:20 diz: o Senhor, porém, está no céu, no seu santo templo. Abacuque: cale-se diante dele toda a terra. Então nós ficamos em silêncio sobre a sua grandiosidade, sobre quem ele é, em vez de desonrá-lo com o nosso medo e com a nossa ansiedade, ou justificando mesmo o desespero e o desespero final. Por fim, Deus é glorioso. Tudo que nós vimos mostra isso. Sabe, Deus é glorioso. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que é a glória de Deus? É a manifestação da sua santidade. E o que é a santidade de Deus? É a perfeição incomparável da sua natureza, em todos os seus atributos. Então, quando a santidade de Deus, quem Ele é, se revela, se manifesta, isso é glória, e nós contemplamos essa glória na face de Cristo. Agora, é incompatível dizer que você viu Deus, que nós acabamos de olhar na Bíblia, e justificar que você está com medo de uma formiga. Deus é glorioso, significa que a santidade de Deus se tornou pública em seu Filho. A glória de Deus é a revelação clara daquilo que é escondido. É por isso que a glória dele é revelada na face de Cristo. Levíticos 10:3 diz: mostrarei a minha santidade naqueles que se achegam a mim, e neles eu serei glorificado. Você se achegou a Deus em Cristo? Você que estava longe, como Paulo disse, chegou perto, então ele vai ser glorificado na sua vida, porque ele disse: eu vou ser glorificado em todos aqueles que se achegam a mim. Não vou ter o meu nome jogado no lixo por eles, é o contrário. Pode ser disso isso de você, isso que está dizendo aqui: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim e serei glorificado. Ou é o que Thomas Watson disse: o desespero é um pecado que afronta Deus e joga o nome dele no lixo.
Quando Deus se revela santo, o que nós vemos é o quê? É glória. E nós vemos essa glória agora, perfeitamente na face do seu Filho. Paulo está dizendo, se alegre no Senhor então. E o Evangelho nos leva a isso, nos mostra essa conexão claramente. É por isso que nós vamos tomar da Santa Ceia agora, não é? Deus em Cristo manifesta essa grandiosidade, imensidão de Deus, e ainda mostra aqueles atributos que não podiam ser vistos, como mansidão, humildade, misericórdia. E tudo isso se manifesta perfeitamente na cruz, que nós celebramos. Ou você se alegra nesse Deus, ou você é consumido por medos, ansiedades e desespero. As duas coisas não são possíveis. Então, da próxima vez que você tiver medo do futuro, alegre-se na soberania de Deus. Quando as pessoas, como Paulo disse, alegre-se no Senhor, não é uma coisa etérea, eu sento na cama e fico esperando sentir uma alegria, não sei do que, é me alegrar na sua soberania, no seu poder, na sua glória, na sua salvação, na sua revelação perfeita em Cristo. Se alegre no que Ele realizou, se alegre porque Ele é capaz de fazer o que você não pode, Ele é capaz de salvar um miserável como você. Enche a sua mente de pensamentos sobre Deus. A gente acabou de cantar um hino aqui que diz, no final do dia quando deito, não é? Eu medito em Deus e a paz enche o meu peito. Essa é a verdade. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer aqui para nós nesse texto, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo. Alegre-se no que Ele é o Criador. Romanos 1:25 diz, Criador que é bendito para sempre. Hebreus 13:8 diz, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Salmo 112:27 diz, os teus dias jamais terão fim. Ele é o Rei soberano, monarca absoluto, Senhor supremo de toda a história. A quem temerei? De quem me recearei? Davi diz. Um simples movimento, metaforicamente, da sobrancelha de Deus, e milhões de anjos se prostram diante dele. Todos os anjos se prostram, o céu se prostra, o mundo, os demônios. Não diga crer em Deus e haja de forma contraditória. Não no Deus da Bíblia. Não diga que salvação descrita por Paulo é contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Então o trono, todos os tronos do mundo são o estrado dos pés de Deus. Todos os poderes. Ele não consulta conselheiros, ele não tem um congresso, ele não se reporta a ninguém. Outros veem os problemas no mundo e ficam preocupados. Esses são os planos de Deus. Nós vemos os problemas do mundo e dobramos o joelho. Foi o que Jeremias fez. Tirou-me paz, esqueci-me o que é prosperidade, Jeremias está dizendo. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece de mim. Ele está dizendo, eu lembro que eu fiquei com medo, eu lembro que eu fiquei ansioso, e eu tenho vergonha. Lamentações 3:17-20. Jeremias foi um profeta de Judá durante o período mais sombrio de rebelião, e o povo chamava o profeta de chorão, porque ele realmente chorava pela incredulidade, pela dureza, por não ouvirem Deus. E ele então escreveu um livro chamado Lamentações, mas então ele considerou a obra de Deus, quem Deus é, ele olhou para Deus. E observe a intencionalidade nas palavras de Jeremias. Todavia, lembro-me também de que daquilo que pode me dar esperanças. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei toda a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, e é bom esperar por ele em paz, pela salvação do Senhor. Lamentação 3:21-26. Eis que Paulo está dizendo, alegrai-vos do Senhor. Eu estou fazendo isso aqui na cadeia, esperando em paz em Deus. Nós vamos mudar a Bíblia
para nos alinharmos ao humanismo secular, para as pessoas nos acharem pessoas sensíveis. Nós vamos ser insensíveis a Deus, nós vamos negar o que Ele é. Então erga os seus olhos, não se perca em seus problemas, não se perca nos problemas do mundo, não se perca em achando que o mundo está descontrolado, indo para algum lugar onde Deus tenha ousadia de acreditar no que Deus fala para nós, que Ele opera todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8, 28. Você não pode dizer isso e amanhã agir de uma maneira estranha, como se isso não fosse verdade. Se isso for uma estaca, isso aqui era uma estaca para Paulo. Então, quando ele estava na cadeia, daquela forma, ele estava agindo de acordo. A mente não pode estar cheia de Deus e de medo ao mesmo tempo. Ou a sua mente está cheia de medo ou cheia de Deus, ou o seu coração está cheio de ansiedade ou cheio de Deus. Ninguém pode adorar a Deus e estar ansioso ao mesmo tempo. Portanto, alguém que vive ansioso não está adorando a Deus, e se não está adorando a Deus, não está vivendo para Ele, porque Ele procura os verdadeiros adoradores. A Isaías 26, 3 diz assim: Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque eles confiam em Ti. Tu guardarás eles em perfeita paz. Até quando nós vamos chamar Deus de mentiroso, a Bíblia de mentirosa, só para acalmar e dar uma falsa paz às pessoas? Você está angustiado, inquieto, não consegue dormir? Volte-se, sabe, a sua mente para se alegrar na soberania infinita de Deus, e a paz reina em seu peito. Eu desafio alguém a adorar a Deus ansioso. É impossível. Isso o desonra, e a adoração é algo que o honra. Mas se suas preocupações são expostas à verdade de Deus na face de Cristo, então, querido, elas vão derreter como o gelo derrete no sol. Eu falei para vocês há uns dias atrás que Horatius Spafford, que foi um homem que o seu filho morreu, ele era um milionário, mas ele investiu no mundo de comprar imóveis, imobiliário, e teve um incêndio em Chicago, e grande parte da fortuna dele se foi, e um filho dele morreu, o único filhinho que ele tinha, mas ele tinha 4 filhas, e eu contei essa história aqui, que ele mandou a esposa e as filhas para a Europa, e depois ele iria de navio, e ele ia resolver uns problemas, iria depois. Elas foram com amigos, mas o navio bateu no outro navio, e as 4 filhas dele morreram. E há um hotel em Jerusalém até hoje, o Colony American Hotel, em que lá no saguão está escrito assim: você talvez questione o objetivo por trás desse ou daquele fio na tapeçaria que Deus está fazendo, mas tenha certeza de uma coisa: Deus tem um padrão, Ele tem um plano, Ele não acabou, mas quando tiver acabado, ficará lindo. E esse hotel é porque Horatius Spafford, ele depois que ficou mais velho, ele foi para Jerusalém e fundou uma sociedade lá, e aonde era a sede dessa sociedade, depois virou uma pensão e virou esse hotel que existe até hoje. É por isso que isso está escrito lá. Nós sabemos que em 1871 ele e sua esposa sofreram aquela perda trágica no incêndio. Em 1873 as 4 filhas dele morreram, e no dia 2 de dezembro daquele ano ele recebeu o telegrama da esposa que disse: a única que se salvou fui eu. E eu contei a vocês como ele escreveu um poema lindo, pediu ao capitão que dissesse aonde exatamente as filhas dele tinham morrido. Ele era um presbítero de uma igreja na América do Norte, e ele escreveu naquela viagem para encontrar a esposa dele sozinha. Agora ele tinha perdido o filho, agora as 4 filhas crianças ainda, meninas, a mais velha começando a adolescência. Ele escreveu um poema maravilhoso, um hino, e ele escreveu um outro que vocês conhecem, que eu conheço, que é um dos hinos mais famosos, porque esse Deus que ele contemplava era real. Ele estava numa cadeia como Paulo. Horatius Spafford escreveu assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou que apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus.
Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos ficar de pé. Sérgio vai entregar os elementos da Santa Ceia. Oratis Peifor, pode escrever isso nos dias mais escuros. Isso honra a Deus, isso honra a Deus.